Atos 6 diz o seguinte: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós prevalecemos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e chegaram Estevão, homem cheio de fé, e o do Espírito Santo, e Felipe, e Procóporo, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então aqui nós vemos o ministério, os apóstolos escolhendo um homem cheio do Espírito Santo para fazer a semeadura da palavra, para levar a semente do evangelho. E ele diz mais: Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio da fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Galícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitava o povo, os anciãos e os escribas, e invertindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então observe que todo o período da história, o povo de Deus sempre foi perseguido. Observe assim que eles levantaram testemunhas falsas para impedir que Estevão continuasse pregando o evangelho. Mas esses homens, Estevão era cheio do Espírito Santo. Observe que quando eles fitaram os olhos no Estevão, o que eles viram? O rosto estava como um rosto de anjo. Ali era o poder de Deus em cima do Estevão. O povo de Deus, todo o tempo foi perseguido, porque eles não querem que as pessoas conheçam a verdade. A verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, todo o período da história houve e haverá sempre esses inimigos de Deus. Não é diferente de hoje, no século XXI. Nós estamos cheios de fariseus, de falsas testemunhas, até de falsos pastores pregando o evangelho, mas Deus vai cobrar de cada um. Cada alma que for desviada dos seus caminhos, que ir para o inferno por causa de um desses, Deus vai cobrar dele, de cada um. Eles serão julgados por ele e por aquela vida que ele deixou, pregou algo que não era verídico. Então nós temos que vigiar, estar de ouvidos e olhos atentos, para levar essa semente do evangelho, para que as vidas sejam salvas. Porque a salvação ela veio para todos, mas não é por força e nem por violência. É pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus disse que todo que crê será batizado, será salvo e batizado. O crê. Então não é nada forçado, é de livre e espontânea vontade. Eu aceito Jesus de todo o meu coração, mas tem aqueles que vêm pelo amor e tem aqueles que virão pela dor. Que você venha tirar um tempo
Tirar o dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, para conhecer mais a palavra do Senhor, para conhecer mais o Senhor, de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia ela é o nosso manual de vida. Tire todo dia um tempo, de manhã e de tarde, para meditar na palavra do Senhor. Porque ela é viva e eficaz. Ela nos traz conhecimento intelectual e espiritual. Que Deus venha nos abençoar nesse dia, venha te abençoar, que possa te dar um domingo de paz. Aquele que vai trabalhar, que Deus abençoe, que Deus guarde. Mas não esqueça de tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aonde tu estás, dobra teu joelho e diz: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Depois procura uma igreja e confirma a tua conversão. E procura mudar, andar nos caminhos do Senhor, mudar de vida, porque Deus, Ele é fiel e misericordioso. Ele não quer que nenhum se perda, nenhuma vida. Ele morreu naquela cruz por toda a humanidade. Ele quer que todos se salvem. E seu espírito se entristece quando uma vida parte sem conhecer, sem ter aceitado como o único e seu Salvador. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos, se inscreva no meu canal, porque quando você compartilha, mais vidas serão alcançadas com esta mensagem de salvação.